Hoje a gente vai investigar uma das contradições mais antigas, persistentes e eu diria até mais frustrantes de toda a história do pensamento humano. Aquela velha dor de cabeça filosófica. Exatamente. É aquele problema clássico que surge toda vez que a gente olha para a nossa própria vida, sabe? Afinal, as escolhas que a gente faz todo santo dia são genuinamente livres? Ou será que existe um roteiro pré-estabelecido regendo cada movimento nosso? É o famoso debate entre o determinismo e o livre-arbítrio. Isso. E o aspecto mais intrigante dessa discussão inteira não é só o dilema em si. É o fato de que a física teórica moderna e a teologia histórica estão, de formas completamente distintas, travando rigorosamente a mesma batalha há séculos. O que é fascinante aqui é que esse é um paralelo que raramente costuma ser traçado com o devido cuidado, né? Geralmente a gente vê laboratórios de um lado e textos sagrados do outro. Como se fossem mundos que não se conversam. Exato. Eles operam em universos argumentativos totalmente separados. Mas o cerne da questão, sobre determinismo contra a liberdade, permeia esses dois campos com a exata mesma intensidade. Bom, e para nos guiar nessa investigação de hoje, a nossa imersão vai se apoiar quase integralmente no material recém-lançado e, olha, bastante denso. É o artigo de 2025 do pesquisador Sebastião Frank Marques da Costa. Intitulado A Guerra da Teologia e da Física. Perfeito. E o que o artigo tenta fazer é algo, no mínimo, ambicioso. Ele propõe uma resolução estrutural para o embate teológico-histórico entre a predestinação do calvinismo e o livre-arbítrio do arminianismo. E na mesma tacada, o que é a parte mais ousada, ele tenta resolver a fratura na física, aquela divisão entre o determinismo clássico do Newton e do Einstein e a incerteza probabilística da mecânica quântica do Heisenberg. Pois é. O autor faz isso por meio do que ele batizou de teoria das duas perspectivas temporais da realidade, que a gente pode chamar pela sigla ATD-PTR. A premissa básica, e que vai guiar a gente hoje, é que todos os lados desses debates históricos estão absoluta e simultaneamente corretos. E a beleza dessa abordagem é justamente a ausência da necessidade de eliminação, sabe? A ciência e a filosofia, elas costumam operar muito na base do descarte. Para uma teoria ser verdadeira, a teoria concorrente precisa obrigatoriamente ser falsa. Tem que ter um vencedor e um perdedor. Exato. Mas o artigo sugere que o problema histórico não está nos fatos descritos por cada campo, mas sim na limitação do ponto de vista de quem observa. E, bom, vale fazer um esclarecimento metodológico logo de início aqui para quem está acompanhando a gente. Claro. Muito importante. Ao longo dessa nossa análise de hoje, a gente vai dissecar posições teológicas complexas e modelos científicos bem profundos, mas puramente com base no que é apresentado pelo autor do artigo. Isso. A ideia aqui não é, de forma alguma, validar doutrinas religiosas ou endossar interpretações específicas da mecânica quântica. De jeito nenhum. A gente está aqui para atuar como guias pelas ideias do Sebastião Marques da Costa, entender a arquitetura do argumento dele e como ele costura áreas do conhecimento tão diferentes. Certo, vamos destrinchar isso então. E começar pelo nosso próprio cérebro me parece o caminho mais tangível para entrar de cabeça nessa discussão. Faz todo sentido. Antes de olhar para o cosmos, a gente olha para a máquina que processa o cosmos. Exatamente. O artigo nos leva direto para um experimento superdivisivo na neurociência. Aquele conduzido pelo Benjamin Libet em 1983, que saiu na revista Brain. Nossa, o experimento de Libet é parada obrigatória em qualquer debate sério sobre a neurobiologia da vontade. É o tipo de estudo que, abalou as fundações da filosofia da mente. E o desenho do experimento era simples, mas super engenhoso. Imagina que voluntários foram colocados numa sala, com o couro cabeludo cheio de eletrodos ligados num eletroencefalograma. Para medir atividade cerebral em tempo real. Isso. Aí na frente deles tinha um osciloscópio, que é basicamente uma tela com um ponto de luz girando bem rápido, tipo o ponteiro de um relógio muito veloz. A instrução que deram para os voluntários era a seguinte: movam um dedo da mão de forma totalmente espontânea. Não podia ter planejamento prévio. O truque
era que eles precisavam gravar mentalmente a posição exata daquele pontinho de luz no milissegundo exato em que eles sentissem a intenção consciente de realizar o movimento. E aí, quando cruzaram os dados dos eletrodos com o relato dos voluntários, Foi um choque na comunidade acadêmica. Os eletrodos registraram uma atividade elétrica preparatória no cérebro que eles chamam de potencial de prontidão. o famoso potencial de prontidão. Exato. E essa atividade começava a ocorrer cerca de 350 a 400 milissegundos antes da pessoa sequer relatar ter tido a intenção de mover o dedo. Ou seja, o cérebro iniciava o processo biomecânico de mover o músculo quase meio segundo antes da mente consciente ser informada dessa decisão. Mas vamos pensar nas consequências lógicas de um negócio desses. Se o meu córtex motor acende a luz verde antes da minha consciência ser sequer avisada de que a gente vai mover o dedo, isso não destrói a base inteira da responsabilidade moral humana? É a pergunta de $1 milhão. Levando esse dado ao extremo, toda a estrutura de um sistema de justiça criminal, por exemplo, perderia o sentido. A gente seria só um bando de robôs biológicos narrando retroativamente as decisões autônomas dos nossos corpos e chamando isso de escolha livre. E esse foi exatamente o argumento levantado por muitos deterministas biológicos na época. A consciência seria só um passageiro no veículo, acreditando falsamente que está com as mãos no volante. Uma ilusão total. Mas tem um detalhe. O próprio Benjamin Libet rejeitava essa interpretação fatalista extrema. A pesquisa dele revelou uma segunda camada no experimento, que ele chamou de poder de veto. Poder de veto? Como assim? Ele observou que, embora a intenção consciente apareça depois que a maquinaria cerebral já começou a rodar lá atrás, a consciência tem uma pequena janela de uns 200 milissegundos antes da execução final do movimento em si. Ah, então tem um espaço de tempo ali no meio. Exato. Nesses poucos milissegundos, a mente consciente possui a capacidade de intervir e cancelar a ação. Portanto, o livre-arbítrio, na visão do Libet, talvez operasse menos como um motor de arranque e mais como um freio de mão. Cara, que mudança sutil. A nossa liberdade não estaria em iniciar a vontade, mas em ter o poder de não executar ela. É o livre não-arbítrio, digamos assim. Isso levanta uma questão importante sobre como a gente experimenta a vida. Muda radicalmente a forma como compreendemos a agência humana. Quem observa o fenômeno de dentro da própria mente experimenta a deliberação, a angústia da dúvida, a sensação inegável de autoria da escolha. Que é o que a gente sente todo dia. Sim, mas um cientista olhando para o papel impresso pelo eletroencefalograma vê apenas uma cadeia de reações químicas e elétricas. A engrenagem já estava girando. Ambas as descrições do evento são verdadeiras nos seus próprios domínios. Externa é o que impulsionou o desenvolvimento da física clássica, o que nos leva direto para o século XVII com o Isaac Newton e a fundação da mecânica clássica. O Newton não estava só descrevendo a maçã caindo da árvore. Longe disso. Ele estava formulando uma linguagem matemática que fazia o universo inteiro parecer um mecanismo de relojoaria impecável. A premissa era: se você conhece as condições iniciais e as leis da física, você sabe o que vai acontecer. Tudo é causa e efeito perfeito. Perfeito. E essa certeza matemática inspirou aquele famoso conceito do demanho de Laplace, concebido pelo matemático Pierre-Simon Laplace, lá no início do século XIX. Um conceito bem assustador, para ser sincera. Muito. O Laplace sugeriu que, se existisse um intelecto superior, esse tal demônio, capaz de conhecer a posição exata de cada átomo do universo no momento presente, bem como as forças que movem esses átomos, nada seria incerto. O futuro estaria tão escancarado aos olhos dessa entidade quanto o passado. É o determinismo laplaciano na sua forma mais pura. Ele transforma o fluxo do tempo numa espécie de ilusão de ótica causada pela ignorância humana. A gente só acha que o futuro é aberto porque os nossos cérebros são limitados demais para calcular as trilhões de variáveis em jogo o tempo todo. E aí chega o Albert Einstein e aprofunda essa noção de uma forma quase poética com a teoria da relatividade. O artigo do Sebastião destaca muito o conceito einsteiniano do universo bloco. Que é uma das ideias mais difíceis de engolir da física moderna. Sim, porque para Einstein não existe um agora universal que vai se movendo em direção ao futuro. O espaço e o tempo formam uma única estrutura quadridimensional e rígida.
O passado, o presente e o futuro já existem simultaneamente na malha do espaço-tempo. O tempo não flui, ele simplesmente é. A implicação filosófica do universo bloco é pesada. Significa que o momento do seu nascimento, essa conversa que a gente está tendo agora, e o fim do sistema solar possuem exatamente o mesmo grau de realidade e concretude. Tudo já está mapeado na pedra. E olha só como a história rima. É fascinante ver como essa exata estrutura teórica da física espelha um dos sistemas teológicos mais influentes da história, o calvinismo. A ponte que o artigo faz aqui é genial. Muito. Formulada no século XVI pelo reformador francês João Calvino, essa visão foca na soberania absoluta da divindade sobre a história humana. E o artigo detalha a teologia reformada usando aquele clássico acrônimo holandês TULIP. EULIP. Isso. O autor foca pesadamente em dois pilares desse acrônimo, a depravação total e a eleição incondicional. Para quem não tem familiaridade com os termos da teologia sistemática, a depravação total argumenta que a vontade humana foi de tal modo corrompida, desde sua origem, que o ser humano é organicamente incapaz de desejar ou buscar o bem espiritual por conta própria. A vontade é escrava da sua própria natureza falha. Exato. E é aí que entra o segundo pilar. Se o ser humano é incapaz de escolher a salvação, a única maneira de alguém ser salvo é através de uma intervenção externa e soberana. Que é a eleição incondicional. Ela postula que a divindade, antes mesmo da fundação do universo, escolheu de forma unilateral quem seria alvo da graça. Independentemente de qualquer mérito, ação ou escolha futura que essas pessoas viessem a fazer. E os defensores dessa visão ancoram esse pensamento em textos fundamentais como Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5, que literalmente usam os termos escolhidos e predestinados antes da criação do mundo. É um sistema altamente coeso. Se a divindade é onisciente e onipotente, nada pode pegar essa divindade de surpresa. O roteiro cósmico já está traçado, o que rima perfeitamente com o universo bloco do Einstein e com o demônio de Laplace. Se conectarmos isso com o quadro geral, o salto intelectual que o artigo do Sebastião Marques da Costa dá nesse momento é agrupar tanto o determinismo da física clássica quanto a teologia predestinatória calvinista sob o mesmíssimo guarda-chuva conceitual. O guarda-chuva atemporal. Isso. O autor argumenta que o Einstein e o Calvino estão descrevendo a realidade a partir de uma perspectiva atemporal. É a visão de quem está fora do tempo. Para entender isso visualmente, a gente pode usar a analogia de uma antiga fita de rolo de cinema. Ótima analogia. Quando a gente assiste a um filme no cinema, a gente vê um quadro de cada vez numa sequência linear que é o que a gente chama de tempo, o presente. Mas imagina alguém segurando a fita inteira do rolo contra a luz. Essa pessoa está fora do filme. Exato. Ela consegue enxergar o primeiro quadro, os conflitos lá do meio e a cena final dos créditos, tudo simultaneamente. Essa perspectiva de fora da fita seria a visão do demônio de Laplace ou da divindade calvinista. Sobre essa ótica atemporal, não existem surpresas. O futuro não é uma página em branco sendo escrita agora. É um cenário que já aconteceu na totalidade daquele bloco. Contudo, o grande ponto de fricção histórica é que nós, seres humanos, não habitamos fora da fita. A gente opera de dentro dos quadros, vivendo segundo a segundo. Exatamente. E a ciência do século XX provou que viver dentro desses quadros é uma experiência incrivelmente caótica. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque aquele império do determinismo do Newton e do Einstein sofreu um golpe devastador em 1927. O mundo quântico entra em cena. O artigo traz à tona o Werner Heisenberg e o princípio da incerteza. É o marco zero da revolução quântica. O Heisenberg demonstrou matematicamente que o universo, no seu nível mais fundamental, não é um relógio suíço cheio de engrenagens previsíveis. Em níveis subatômicos, existe um limite rígido e intransponível para o que pode ser conhecido. Você não pode saber a posição exata e a velocidade exata de uma partícula ao mesmo tempo. Quanto mais você sabe sobre um aspecto, mais nebuloso outro aspecto se torna. A partícula, na verdade, não possui uma posição definida até que uma observação a force a colapsar numa realidade tangível.
A mecânica quântica destruiu aquela ideia clássica de que causas perfeitamente conhecidas sempre geram efeitos perfeitamente previsíveis. O universo carrega a incerteza no próprio código-fonte. E o Einstein odiou isso. Ele passou a vida defendendo um universo bloco superordenado, então ele rejeitou veementemente essa imprevisibilidade quântica. É dele aquela célebre queixa de que Deus não joga dados com o universo. Ele acreditava que essa incerteza quântica era só um sinal de que a nossa física ainda estava incompleta, que deveriam existir variáveis ocultas que a gente ainda não conhecia. Só que o artigo lembra que as décadas seguintes foram bem cruéis com a intuição do Einstein nesse ponto. O físico John Bell desenvolveu teoremas na década de 60, que depois foram provados em laboratório dezenas de vezes, mostrando que não existem variáveis ocultas locais ditando o comportamento das partículas. O universo, no nível fundamental, é genuinamente probabilístico. Deus, de fato, joga dados. E assim como o determinismo físico tinha sua contraparte no calvinismo, essa abertura quântica também encontra seu reflexo direto na teologia. Que é a teologia arminiana. O arminianismo surgiu com o teólogo holandês Jacó Arminio numa reação direta ao que ele via como a rigidez fatalista da teologia do Calvino. O Arminio também acreditava na depravação humana, mas ele argumentava que a graça divina atua para restaurar a vontade o suficiente para que o ser humano possa fazer uma escolha genuína. É a doutrina da eleição condicional e do livre-arbítrio. Na visão arminiana descrita no texto, a salvação não é um decreto imposto sobre um grupo seleto, mas sim uma oferta universal feita a toda a humanidade. E a pessoa tem que exercitar a própria agência para aceitar ou rejeitar a oferta. E a sustentação bíblica deles é forte. O artigo cita 2 Pedro 3, versículo 9, enfatizando que a divindade não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso sugere um desejo relacional, né? Não um decreto mecânico de cima para baixo. Exatamente. E a genialidade da teoria das duas perspectivas temporais é justamente acomodar essa incerteza quântica do Heisenberg e essa liberdade do Arminio na perspectiva temporal. O Heisenberg e o Arminio não estão observando o universo de fora, como quem olha a fita de cinema. Eles estão descrevendo as regras do jogo a partir de dentro do fluxo do tempo. Para quem está mergulhado no agora, a incerteza quântica não é falta de informação da nossa parte. É a característica genuína da realidade. E as escolhas diárias não são uma ilusão roteirizada. Elas têm um peso moral intransferível. Tá, então a gente tem uma perspectiva atemporal, vista de fora, onde tudo está garantido e predestinado, e uma perspectiva temporal, vista de dentro, onde tudo está em aberto e indeterminado. Mas como essas duas coisas conseguem coexistir sem criar uma contradição lógica insuperável? Como os dois lados podem estar certos? É aqui que o autor utiliza uma metáfora bem inusitada, mas cirúrgica. A analogia da pizza. Essa analogia é muito boa. Imagina um anfitrião que, por definição do exercício mental, é perfeitamente onisciente. Ele sabe tudo. Esse anfitrião decide comprar uma pizza com o próprio dinheiro e convida 5 pessoas para comer. Como ele é onisciente, ele já sabe perfeitamente, antes mesmo de enviar o convite ou de abrir a caixa da pizza, quem vai aceitar a fatia e quem vai recusar de forma categórica. O anfitrião conhece o desfecho com clareza absoluta. Do ponto de vista dele, lá de cima, fora do tempo, já está predeterminado quem vai comer a pizza. Isso satisfaz a premissa da perspectiva atemporal e da predestinação. Mas a gente precisa olhar para o outro lado da moeda, o ponto de vista dos convidados. Que é a perspectiva temporal. Isso, quando a caixa de pizza é aberta na frente deles, eles vivenciam o processo completo da tomada de decisão. Eles avaliam a fome, avaliam o sabor da pizza, pensam se estão de dieta e tomam uma decisão 100% real. Eles não sentem uma força invisível movendo o braço deles em direção à comida. O salto lógico essencial da analogia é esse. A predestinação não significa coerção. O conhecimento prévio impecável do anfitrião não anula a agência genuína do convidado. O anfitrião sabe o que o convidado vai escolher sim,
mas o convidado escolhe livremente. E o artigo reforça que as disputas teológicas muitas vezes caem nessas falsas dicotomias por problemas de nomenclatura mesmo. O texto propõe abolir o uso da expressão clássica livre-arbítrio. Porque esse termo acabou sendo contaminado. Sim, contaminado pela noção de uma autonomia mágica, absoluta.